Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que damos início a mais essa sessão do Colégio, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Então, verificada a existência do quórum, declaro aberta a terceira sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2020. Como primeiro ponto, em discussão e aprovação, a ata da segunda sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores do ano de 2020. Eu tenho uma observação, Excelência. Pode ser? Posso falar? Nesse caso, como é a senhora vai fazer as colocações, doutora Iádia também, e essa ata ela é retirada para ser rediscutida na próxima sessão, é isso? Mas podem fazer as colocações. Pronto, perfeito. Só para conferir o procedimento. Já. Não, só para aclarar alguns pontos, doutora Elaine. Por exemplo, quando a gente julgou o PGA, número 73657, ficou constando na decisão, né, na decisão do colegiado, aprovou por maioria a minuta apresentada pela comissão, que era aquela da mudança da Promotoria de Educação, certo? Registrado o voto divergente da terceira Procuradora de Justiça, Naide Maria Pinheiro. Perfeito, está absolutamente perfeito aqui. Eu estou trazendo o caso só para que a gente possa fazer o mesmo com o outro processo. No outro processo, que era o PGA 61649-2019, aquele das agregações. 61649-2019. Isso. Ficou constando assim. O colegiado, por maioria, rejeitou a proposta formulada pelo Procurador-Geral de Justiça. Mas não disse quantos votos foram. Porque, na verdade, todos os procuradores de justiça votaram pela rejeição. Foi a favor dela apenas o Procurador-Geral de Justiça. Então, era importante consignar que vencido, né, o doutor Eudo, né, para que se tenha a ideia de quórum. Certo. Porque, como no outro ficou perfeitamente especificado qual é, né, o quórum, eu fui ver. O número de votantes, né, isso, da maioria. Exatamente. Só para dar essa clareza. Ok. Na linha 101, falava assim, colegiado, sem 101, colegiado por maioria rejeitou a proposta formulada, mas não especifica quantas pessoas foram favoráveis, quantas foram contra. Na verdade, todos aqui foram contra a proposta dele, somente ele foi favorável. Então, eu acho que é uma informação importante que precisa ser consignada. E no finalzinho, como aquele processo ele foi um pouco confuso, talvez a doutora Elaine não estava, né? Mas aquele processo ele teve dois momentos. O momento foi apreciar a proposta para aquela alteração legislativa para permitir essas desagregações, extinções, etc., via resolução, que essa foi rejeitada, todos aqui votaram pela rejeição, apenas ele pela aprovação, e tinha um outro momento, isso foi decidido, finalizado, e remanesceu apenas parte do objeto do feito, que foi uma contraproposta feita pela comissão, que era justamente no sentido de uma alteração legislativa diferente, que submetia ao colegiado, inclusive, as desagregações provisórias. Certo? Então, apenas nesse aspecto é que ficou o pedido de vista dele. Depois de decidida a primeira parte, rejeitada a proposta, ele pediu vista apenas para verificar esse aspecto, que era uma contraproposta da comissão. Certo. O pedido de vista com relação à alteração legislativa diversa, não é assim? Que era, na verdade... Acho que... Tentativa de uma conciliação sobre o tema. Então, a sugestão é que fique bem claro que o processo foi tirado de pauta apenas para análise do objeto remanescente do feito, que era a contraproposta de uma minuta formulada pela comissão de normas. Apenas para que não se faça confusão, que pode ser um acordo sobre aquilo que a gente tinha acabado de decidir,
sabe? Apenas para ficar claro, o primeiro objeto estava bem definido e o segundo era remanescente em relação a ele. Ele pediu vista e ele não encampou. Ele não encampou com base no posicionamento de uma reunião que ele fez com 5 procuradores de justiça. A partir daí, de uma discussão, ele até apresentou na sessão seguinte, passada, uma decisão dele. Inclusive, ele apresentou, leu a decisão, não foi uma deliberação do colegiado. Então, é a decisão do doutor Eudo, não foi deliberado por nenhum procurador, nem na reunião. Né? Isso aí eu gostaria até de saber do doutor José Alves, doutor Silvio, estavam presentes. Então, é uma decisão dele, não é o que o colegiado decidiu. Eu, por sinal, não soube nem dessa reunião, não fui convidada, não votei nem dei procuração a ninguém. Só para registrar. Certo. Não, já fiz as anotações, a secretaria vai checar. Viu, doutora Naide? Doutora Iádia? Era isso. Era isso também? Era isso também, era com relação a essa linha, a linha 106, que falava a tentativa de uma conciliação sobre o tema, para deixar mais claro do que se tratava este tema, que a doutora Naide já se referiu. Ok. Mais alguma observação com relação à ata? Então, vão ser verificados esses aspectos, né, e reapresentada na próxima sessão. Autorizo, então, a secretária especial do colégio a proceder à leitura do expediente. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Informar apenas que justificaram a ausência na sessão de hoje o 12º Procurador de Justiça, Dr. Fernando Batista de Vasconcelos, e a 14ª Procuradora de Justiça, doutora Sayonara Café. Quero informar também, ainda em atenção ao artigo 26 do Regimento Interno, que foram distribuídos para a Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos os seguintes processos. PGA 61547/2017, que tem como tema Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. O PGA 2988/20, referente à gratificação por acumulação de acervo, que inclusive está pautado para a sessão de hoje. E o procedimento número 78.038/2019, relativo à consulta sobre pedido de compensação. Apenas isso, excelência. Muito obrigada. Só um esclarecimento, por gentileza. O primeiro item, 6154. 61547/2017. Trata de quê? Relativo, o assunto dele, como foi autuado, era recrutamento, seleção e desenvolvimento. Sim, de uma forma ampla, não é isso? Eu só faço a menção... A premiação de servidores. Exatamente. O tema era mais amplo, sim. Dando sequência, como comunicações da presidência, inicialmente eu proponho os votos de felicitações aos aniversariantes do mês, não é, a seguir nominados. No dia 3 de março, doutor Diogo Augusto Vidal Padre. Dia 5 de março, doutora Adriana Medeiros Gugel de Faria. Também na data de 5 de março, doutora Keiviane Silva de Sena. No dia 6 de março, doutora Dalila Rocha de Melo. Na mesma data, doutor Paulo Roberto Andrade de Freitas. No dia 12 de março, doutora Kaline Cristina Dantas Pinto. No dia 17 de março, dia 12, né, na data de hoje, doutora Kaline. Dia 17, doutora Jeane Maria de Carvalho Rodrigues Costa. No dia 18 de março, doutor Morton Luiz Faria de Medeiros. No dia 19, doutora Juliana Alcoforado de Lucena. Dia 22, doutor Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega. No dia 24 de março, doutor Maclenon Lira dos Santos Leite e doutor Ives Porfírio Castro de Albuquerque. No dia 25, doutora Tiffany Mourão Cavalari de Lima. E no dia 26 de março, doutora Daniele de Carvalho Fernandes. Todos de acordo com os votos de felicitações? Então, aprovados, então, a unanimidade. Ainda dentro das comunicações dessa presidência, eu gostaria apenas de informar que, na data de ontem, a Procuradoria, através da DGEP, fez uma nota orientativa com relação a algumas providências e práticas relacionadas a essa disseminação do coronavírus, né, que também deve sair um ato, mas as orientações gerais, elas já foram repassadas.
temos alguns integrantes que já tiveram algum tipo de inconveniente relacionado, né, ou porque estavam voltando de viagem, ou porque precisaram fazer algum tipo de exame, ou estão sem conseguir retornar, né, mas esse número ainda é muito pequeno e, assim, nada que traga uma suspeita efetiva, mas no âmbito desse contexto de cuidado, de prevenção, de orientação, não é? Alguns órgãos a gente já teve conhecimento que editaram atos específicos e nós estamos também fazendo essa finalização para editar um aqui da mesma forma. Além disso, eu gostaria também de registrar, e a doutora Mariana Rebelo também vem com esse propósito, solicitando então ao colégio que ela possa trazer algumas informações com relação à declaração cidadã, né? Uma campanha do Ministério Público que já vem sendo feita há alguns anos, né? Essa é a 3ª edição, a campanha do Ministério Público junto com a Receita Federal, exatamente para tentar a arrecadação de recursos para os fundos da infância e da adolescência. Então, eu pergunto a todos os integrantes do colegiado, né, os procuradores de justiça, se a doutora Mariana poderia fazer uma breve consideração a respeito dessa campanha. Ela gostaria de fazer uso da palavra para explicar um pouco a todos. Então, doutora Mariana. Eu venho, né, corroborando já um projeto institucional, uma campanha institucional, explicar um pouquinho o que é o Fundo da Infância e o quão fácil é fazer essa destinação. Muitas vezes a gente fala doação, mas tecnicamente a gente destina uma parte do nosso imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Como é que funciona isso? E por que é destinação? Nos meses de março e abril, que a gente faz o ajuste anual do imposto de renda, na própria declaração, no próprio sistema da Receita Federal, existe uma caixinha com o nome doações, e que você clicando nela, ela vai aparecer que esfera você quer fazer aquela destinação. No caso, o que a gente tem funcionando em Natal é o fundo municipal. O fundo estadual, ele não está com movimentação. Então, por isso que a gente aconselha que os direcionamentos sejam para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência. E essa destinação, é importante que se diga que ninguém paga R$1 a mais, nem deixa de receber qualquer real a menos. Porque se você tem um quantitativo de imposto de renda a pagar, você pode destinar uma parte daquele, e neste momento de março e abril, é até 3%, que ele pode ser destinado para uma instituição ou para o fundo. Se você tem restituição a receber, é até uma boa, porque na hora que você tem uma restituição a receber do seu imposto de renda, você preenche um DARF, o próprio sistema, ele faz o cálculo até quanto você pode destinar. Se você não quiser destinar todo aquele quantitativo, pode escolher, não, eu quero destinar R$500, eu quero destinar R$1.000, embora possa ser muito mais, mas há essa opção. Então, querendo destinar R$1.000, você expedido um DARF, você tem que pagar no dia certo aquele DARF, e quando você receber sua restituição, você recebe a restituição acrescida desses R$1.000 destinados. E o bom é que não é R$1.000, que é reajustado pela taxa Selic. Então, é até uma poupancinha que se faz com rendimento muito melhor do que uma poupança, do que um investimento. Por isso que não é uma doação, mas uma destinação. Ontem, em uma audiência pública na Assembleia, e um dos participantes da mesa era o delegado Aurélio, da Receita Federal, ele disse que o Rio Grande do Norte tem um potencial de captação de recursos para o FIA da ordem de R$46 milhões. Então, a gente pode ter em mãos para trabalhar sobre fiscalização do Ministério Público num fundo que não é um fundo gerido pelo município, mas é um fundo que ele é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ele abre editais públicos para que as organizações, as instituições concorram para aqueles projetos. Um exemplo, esse ano o Condica Natal, ele abriu o edital para 10 projetos e R$80 mil cada um. E a Promotoria da Infância, a gente vê de perto esse trabalho, porque a gente tem várias ONGs que são parceiras nas 4 regiões administrativas de Natal.
Então, como funciona isso? Na hora que você faz essa destinação para o fundo, você pode fazer para uma instituição, você pode fazer, por exemplo, uma casa de apoio à criança com câncer, alguma coisa assim, como pode destinar para o fundo. E você escolhe para onde aquela parte do seu imposto está sendo aplicado. Então, é algo bem democrático, né, que o contribuinte pode escolher. E, assim, o que eu aconselho, que eu peço, né, que se realmente sendo destinado ao fundo da infância, esse dinheiro ele é aplicado para ações, para projetos e para serviços com o público infanto-juvenil. E a gente pode, inclusive, fiscalizar e acompanhar tudo que vai para o fundo. O que a gente faz muitas vezes na infância, que pode ser feito em qualquer área de atuação, é que as multas dos processos judiciais, a gente pede ao juiz, naquelas ações civis públicas que a gente entra, que elas sejam destinadas para o fundo da infância. E eu já consigo ver no extrato, um exemplo que a gente tem, algumas ações envolvendo o Carnatal, os promotores de evento do Carnatal, que são algumas multas altas, porque as situações se repetem ano a ano, e eu consigo fiscalizar que aquele valor da multa que foi pago pela empresa, ele efetivamente está no fundo para ser, né, captado projetos na área infanto-juvenil. E como é que esses projetos funcionam? A gente tem um trabalho na Promotoria de Justiça que, graças a Deus, a gente já pode ver alguns resultados, não ainda 100%, mas estamos caminhando, que é para retirar essas crianças e adolescentes de situação de mendicância nos sinais da cidade. E quando a gente faz isso, essas reuniões, a gente se vale de parceiros pela localidade em que mora aquela família. Então, as crianças estão naquele sinal por quê? Porque elas estão na escola um período e outro está livre e a mãe não tem onde deixar. Então, aí é que entram esses projetos que muitas vezes são financiados por recursos do FIA e eles apresentam atividades no contraturno. De reforço escolar, de oficina de convivência, de esporte, de cidadania. Então, é um dinheiro que efetivamente é aplicado e que a gente pode fiscalizar enquanto Ministério Público. E é tão fácil de fazer e muitas vezes é até desconhecido por nós ou por um contador, ou às vezes é um familiar nosso que faz nossa declaração do imposto de renda e não sabe essa oportunidade e a facilidade de fazer. E o melhor é que a gente não perde nada, a gente só ganha, né? Seja com o rendimento pela taxa Selic, ou seja, pela democracia, vamos dizer assim, e a escolha voluntária de destinar para onde você quer a aplicação daquele seu imposto de renda. Então, é isso, era só um esclarecimento e um pedido de contribuição. A gente, o ano passado, conseguiu o aporte de R$1 bilhão para o Fundo da Infância, quando a gente ainda tem 45 para correr atrás. E isso faria uma diferença imensa nas 4 regiões de Natal. Então, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada também, doutora Mariana, né, pelo reforço. Essa campanha, de fato, ela é bastante importante e os recursos destinados realmente representam uma significativa melhoria de oportunidades para esse público infanto-juvenil, né? Então, quem puder, né, pode realmente colaborar dentro desse projeto. Obrigada, doutora Mariana. Dando sequência, eu passo, então, a Corregedoria Geral para suas comunicações de estilo, doutora Carla. Boa tarde. Quero parabenizar a doutora Mariana pelo projeto de retirada das crianças. Ela já foi lá na Corregedoria, já explicou o projeto, é muito interessante, muito bem estruturado, dentro do que o Ministério Público mesmo na extrajudicial tem que fazer. Então, parabéns. E mais um reforço agora financeiro para o seu projeto, né? Está de parabéns. Eu quero inicialmente agradecer ao doutor Braz. O doutor Braz se desligou da Corregedoria Adjunta, segunda-feira. Quero agradecer a parceria dele nessa empreitada. Não foi fácil a gente chegar na Corregedoria, foram muitos embates, etc., mas ele sempre do meu lado e nós chegamos lá. Então, quero agradecer a disponibilidade do doutor Braz, esses quase 9 meses que estivemos juntos, muitas correções, né, doutor Braz? Fizemos muitas correções, muitas mudanças, etc. Então, por questões de ordem pessoal, o doutor Braz está se desligando. E então, só quero agradecer a sua disponibilidade. Gostaria também de fazer uma moção, um voto de elogio para 2 servidores que têm ajudado muito a Corregedoria.
Ricardo Salles, ele fez o formulário de inspeção lá no Google, ele ensinou a corregedoria a fazer formulários. Depois até de uma sugestão de doutora Iádia, nós pretendemos estender esses formulários para suspeições, magistério, talvez relatório de transição, torná-los mais fáceis de serem preenchidos e encaminhados para a corregedoria. Então, Ricardo Salles teve essa colaboração. E Felipe Gurgel, os painéis do Carcará, MP Virtual, que ele já concluiu, muito dedicado, esse servidor lá do patrimônio não, do planejamento eu troco. E está desenvolvendo um outro painel do EMP em relação às procuradorias de justiça, que também não foi ainda concluído. A doutora Nádia foi ontem também lá na corregedoria, querendo saber o que a gente tinha feito. A gente está trabalhando com Felipe Gurgel e certamente a comissão lá também trabalhará. A corregedoria também foi procurada por um colega, querendo saber o que faríamos em relação ao atendimento ao público em face do coronavírus. Então, a gente deve tratar isso com o PGJ para ver se o atendimento ao público vai continuar, não vai continuar, vai ser mais limitado, etc. Então, é só essa preocupação do colega. E, por fim, agradecer Caís pelo regalo do Dia das Mulheres. E o interessante é que ela não entregou só para as mulheres, porque realmente essa questão de gênero não tem nada a ver aqui. Mas muito obrigada, Caís. O agradecimento, né, reforçado para a Caís pelo mimo. Comunicações, então, dos membros do colégio. Então, passo a palavra aos membros, pergunto se tem comunicações a fazer. Aqui na ordem, doutora Darcy Pinheiro. Sim, excelência. Boa tarde a todos. Sendo essa a primeira sessão do colégio pós eleição do conselho, eu gostaria de parabenizar os eleitos e, estando na suplência, bem distante, qualquer dia desse eu posso ser chamada ou não no mandato. Então, dizer que desejo de todo o coração que seja um mandato sereno, de discussões bem apaziguadoras e construtivas. Sucesso. E agradecer a gentileza imensa de Caís, que mais uma vez nos brinda, não nos esquece, né? Há quem considere que é uma coisa mínima, mas às vezes é no mínimo que se encontra a grandeza do coração de quem faz. Tá bom? Obrigada. Me acosto também às colocações da doutora Darcy com relação aos parabéns, né, a todos que tiveram essa oportunidade agora de ingressar no conselho e para todos que participam também, né, nessa atividade tão importante do nosso órgão superior, da administração superior também, ainda que como suplentes, né, uma convocação ou outra. Doutor Anísio. Também quero comunicar, excelência, e primeiramente também fazer coro ao que disse a doutora Darcy em relação a Caís, agradecer sempre a gentileza que é peculiar nela e nos brindar sempre com essa lembrança muito carinhosa. Obrigado. Também parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia, embora todo dia é o Dia das Mulheres, né? Para lembrar, como se diz que em 364 dias são as mulheres, né, que mandam, vamos dizer assim. Então, fico feliz pela passagem também do trabalho que a doutora Carla acabou de relatar, lamentando a saída do doutor Braz, mas parabenizando também pelo trabalho que ele fez. Esperar que novamente a corregedoria possa ser recomposta e esse trabalho possa seguir com a doutora Carla. E também parabenizar os demais conselheiros que foram eleitos e dizer que o objetivo é realmente fazer com que este conselho continue, né, honrando a sua tradição como órgão também da administração superior, e dizer que estou à disposição para também colaborar com esse novo mandato e dizer que nós somos um todo, né? Porque no decorrer do conselho, com as férias, com as necessidades, todos nós passamos a integrá-lo. E esse é o objetivo
realmente de se fazer essa escolha, terão que uns estar mais à frente e outros estarão sempre participando do trabalho. E parabenizar também os demais conselheiros que cumpriram o seu mandato e que passam agora a condição de suplente, e aqueles que vão continuar, que continuem firme no trabalho. É só, Excelência. Doutora Lourdes. Boa tarde a todos. Eu acompanho as palavras de doutora Daci com relação a sempre atenciosa e gentil lembrança de Caís aqui com os procuradores. Sempre nos faz uma surpresa e de um modo uniforme a todos propõe um brinde desse, um presente. Isso é muito gratificante, saber que tem alguém que pensa na gente, né? Assim, de uma forma carinhosa aqui nesse trabalho que tantas vezes é árduo. E também quero agradecer por ter sido incluída aí nos 9 lugares do Conselho. Vejo isso como um trabalho que a gente está aqui sempre disposta a realizar, a se dedicar. A todos que estão aqui sempre foram dispostos a colaborar com a instituição, seja em que lugar se encontre, no seu gabinete, no colégio. Nós estamos aqui para trabalhar mesmo, né? E gostaria também de fazer um pequeno destaque, parabenizar todos os eleitos e também os que vão sair agora nesse momento, que tudo isso é um ciclo. Uns vão, outros vêm, amanhã sou eu que não vou mais estar aqui, outro vai estar. É um processo natural. E fazer um destaque de uma reunião trimestral ordinária que foi comunicada ao Procurador-Geral, para que dê uma olhada a respeito das substituições entre procuradores. Isso eu não estou trazendo para discussão, apenas para fazer um destaque e que fora daqui a gente pode conversar, tá? Para melhorar. Obrigada. Perfeito. Doutora Daci Oliveira. Eu não tenho comunicação, senhora, mas quero também parabenizar os colegas eleitos para a nova composição do Conselho Superior e agradecer a gentileza, já agradeço pessoalmente aqui, o carinho de Caís, e sucesso aos colegas que vão, acho muito importante. Quer dizer, o Conselho Superior a gente nunca sabe. E eu fiquei numa situação aqui meio esquisita, né? Eu mesmo que sai, entra e sai. Quer dizer, mas aí eu parabenizo a todos os colegas que foram eleitos e vamos aí, sucesso a todos. Muito bem, doutor Arli. Bem, Excelência, eu não tenho comunicação, mas eu quero agradecer a Caís pelo mimo, né? E aproveitar também pelo livro que eu recebi, vou ler. E parabenizar os colegas que foram reeleitos e os que estão ingressando pela primeira vez no Conselho, né? Eu sei que é muito trabalho e que a gente também não está livre dele no futuro. Só isso, né? Doutora Miriam. Lembrança, sempre a coisa de raiz, doce, né? Esse aceito. E agradecer aqui a ter sido reeleita, esse recurso para esse cliente. E sabe que é coisa de trabalho, mas a gente está aqui para isso, né? Estamos para isso. E já dar boas para os novos. E saber que os antigos estão fazendo sempre juntos também. Estamos trabalhando juntos. Doutor Herbert. Doutora Sayonara, não. Doutora Iádia. Doutor Braz. Eu quero, primeiramente, me associar às congratulações aos aniversariantes do mês, né? Fazer um agradecimento a Caís também, mas como todos, e um reconhecimento justo e merecido pelo carinho com todos nós. E também agradecer as palavras elogiosas de doutora Carla, como corregedora-geral do Ministério Público, que lembrou bem nossa parceria, foi de quase um ano, e que realmente produziu bons frutos. Eu creio que foi bem profícua, bem produtiva,
e que eu fiz aquilo que eu acho que ela faria muito melhor, porque inclusive ela como a titular, né, como a corregedora geral, eu sempre à sombra dela, sempre, né, cumprindo o pouco que eu realmente fazia, em diante do muito que ela fez, parece até insignificante, mas realmente eu testemunhei uma mudança, né, de gestão, certo? Uma transformação realmente bastante positiva na condução da corregedoria. Não que não houvesse, né, eficiência no trabalho anterior, mas ela otimizou, ela potencializou muito dos recursos, né, das condições, né, para que se obtivesse realmente, nós tenhamos resultados muito mais eficientes, né, e em curto prazo. Isso que é muito importante, como já foi reconhecido até pelo Procurador-Geral, a presidência, né, do Conselho, por ocasião de uma promoção recente. Então, ela vai deixar realmente a Alami com uma marca pela sua passagem, bastante significativa, entendeu? A alteração muito bem feita no regimento, né? Atualizando o regimento, a questão da informatização, né? Da virtualização, é outro marco. Então eu testemunhei tudo isso e fico honrado por ter participado desse processo, embora, como eu disse, né, como coadjuvante, assim, bem, com uma luzinha bem fraca, mas eu estava participando, né, afinal eu estava lá com ela, coadjuvando nesse trabalho. Então foi muito gratificante para mim, eu que tenho reconhecimento a fazer, Carla, entendeu, por tudo, pela consideração, inicialmente por você ter me convidado, né, pela confiança, foi um voto de confiança em mim depositado, e você, agora, ao final desse período, reconhece que nossa parceria realmente valeu a pena. E eu fico por isso muito satisfeito e agradeço também seu reconhecimento. E, pronto, eu acho que era isso que eu tinha a dizer, presidente. É só. Doutora Rossana Sudário. Doutor Carlos Sérgio. Parabenizar os eleitos para o Conselho, Ministério Público, agradecer os votos também daqueles que confiaram o votante na eleição, que depositaram o voto em mim, que até que levaram nesses votos na terceira suplência ainda. E também agradecer a lembrança aí de Caís. Só isso, Excelência. Doutor José Alves. Inicialmente eu quero registrar o comparecimento de 70% dos membros na eleição do Conselho Superior do Ministério Público, em uma eleição que não era obrigatório o comparecimento, e houve um comparecimento expressivo dos membros da instituição. E em relação à eleição, é minha primeira eleição para o Conselho Superior, eu agradeço muito a gentileza e o carinho que foi demonstrado a mim e a todos os outros, não só aos que foram eleitos titulares, mas aos que foram eleitos suplentes, porque eu registrei que todos foram eleitos, seja na condição de titulares, seja na condição de suplentes. E a doutora Lourdes muito bem mencionou que isso é uma situação de rodízio, no momento se encontram uns como titulares e outros como suplentes. Então eu registro o agradecimento especial ao comparecimento de todos os membros, que foram 142 membros que compareceram a essa eleição. Um agradecimento muito especial a Caís, por mais uma vez trazer para a gente uma lembrancinha que ela sempre faz com muito carinho, e eu sempre digo que isso é muito importante, como disse a doutora Daci Pinheiro, porque mostra a grandeza de coração e o carinho com todos nós aqui, que nós também temos por ela. A gente também tem que começar a trazer uma lembrancinha para cá, isso. Que ela só traz para a gente. Em relação ao doutor Braz, eu me acosto aqui às palavras que a doutora Carla, a corregedora, mencionou, embora não tenha acompanhado de perto o trabalho dele, mas que certamente colaborou bastante para o sucesso que até aqui a corregedoria tem demonstrado, inclusive com relação às promoções, às remoções por merecimento,
o incremento, a rapidez com que esse trabalho vem sendo realizado, né? Bem, só isso, Excelência. Doutora Naide. Tem sim. Caís, eu gostaria de dizer que em todas as sessões do colégio, você já adoça as nossas tardes. Que isso aqui só está materializando hoje, mas em todas as sessões, o seu olhar, a sua voz, a sua calma, a sua paciência. Então, fica meu agradecimento. E queria agradecer a doutora Elaine. Quero dizer que é um presente para a gente ser nessa sessão de março, ter a presidência de Vossa Excelência, que é uma das promotoras mais cordatas, responsáveis, respeitada e respeitosa. Então, é uma grande alegria tê-la aqui na presidência, é um presente para a gente nesse mês de março. Muito obrigada, doutora Naide, né? Muito obrigada pelas palavras, né? Fico muito feliz, né, de estar podendo participar, em especial pelo mês e pela presença tão maciça hoje, né, dos procuradores. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada. Doutor Silvio, sem comunicações. Eu reforço também só o registro da gentileza, do agradecimento, né, pelas posturas de Caís, pelas colocações dela e por esse mimo, como a gente já foi bem reforçado, que traz bastante leveza para os ambientes, né, e para o trabalho. E reforçar também, doutor Braz, os parabéns assim, pelo trabalho na corregedoria, né? A gente sabe que é sempre difícil assumir um novo ônus, né? Muitas vezes a gente tem vários outros aspectos a considerar quando se encara esse desafio, e o senhor esteve junto com a doutora Carla na corregedoria contribuindo, e isso é sempre digno, né, de reconhecimento e de elogios. Eu gostaria, já que a doutora Carla fez a proposição, na verdade, né, eu não coloquei ainda a apreciação, mas propor ao colegiado a aprovação da moção proposta por doutora Carla com relação aos dois servidores, né, Ricardo Salles e Felipe Gurgel, com relação ao trabalho que está sendo feito na Corregedoria Geral. Todos de acordo? São excelentes mesmo. Temos realmente servidores de muito valor, né, principalmente nessa área de inovação, de contribuições para essas novas práticas administrativas que estão dando assim show, estão fazendo um trabalho muito importante. Mais alguma coisa, doutora Carla? Então, na ordem do dia, nós temos o PGA 2988 de 2020, que tem por assunto a gratificação por cumulação de acervo, né, na Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, que tem por presidente o doutor José Alves da Silva e por relatora a doutora Naide. Eu pergunto, então, ao presidente da comissão se está em mesa, Excelência. Excelência, o processo se encontra em mesa com a doutora Naide e ela deve fazer o relatório e analisar a matéria para apreciação do colegiado. Perfeito. Doutora Naide. Bem, Excelências, acho que todos leram as conclusões da comissão, né? Eu já vi várias pessoas folheando aí o parecer, voto, relatório. Esse nome a gente ainda não definiu, né, doutora Carla? Pois é, o relatório da comissão com o posicionamento da comissão. Mas eu vou ler a ementa e, se acharem necessário, a gente vai adentrando, a partir da ementa, eu menciono alguns aspectos e aí a gente entra na discussão. Eu acho que é um processo de a gente realmente discutir. Primeira observação até em relação à autuação. Ele foi autuado adequadamente como no assunto gratificação por acumulação de acervo, porque foi assim o pleito da Amperne. Mas a proposta encaminhada pelo PGJ para a Comissão de Normas não foi de uma gratificação por acumulação de acervo, e sim criação de licença compensatória por acumulação de acervo processual. Só uma observação que eu acho que depois a gente pode retificar, considerando que o encaminhamento foi nesse sentido, mas isso é só um detalhe. Mas o entendimento da comissão se resume no seguinte: direito administrativo e constitucional, projeto de lei encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, pretendida inserção de norma prevendo a possibilidade de concessão de indenização por acúmulo de acervo aos membros do Ministério Público.
verba de caráter nitidamente remuneratório, norma que, se aprovada, colidiria com os artigos 37 e 11 e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Projeto de lei imaculado pela inconstitucionalidade, parecer pela não aprovação da proposta sob exame. A proposta é, como dito, é para a criação de uma verba indenizatória, seria para alterar dispositivo que já prevê a licença compensatória, então é uma inclusão aí. Então, cria uma verba indenizatória para indenizar o quê? O nosso trabalho ordinário. Esse foi o primeiro ponto que a gente sentiu dificuldade. Como é que eu vou ser indenizado? A indenização, a natureza da indenização é extraordinária. Como é que eu vou ser indenizado pelo meu trabalho ordinário, né? Então, esse foi um ponto. E aí a gente identificou uma ofensa ao sistema do subsídio em si, que prevê a impossibilidade dessa criação das várias normas, né? O cuidado que o Constituinte teve, inclusive da emenda, né, pós-emenda, de realmente proibir que alguns penduricalhos fossem sendo criados, né? Fizemos a análise também da questão da simetria. Tem um parecer aqui da SEJAD, excelente, o doutor Oscar é sempre excelente, mas ele traz um dos fundamentos, ele traz dois fundamentos basicamente, a simetria, o princípio da simetria e o princípio da unidade. Mas o fato é que o TJRN não tem uma verba semelhante para dizer assim, a gente está correndo atrás de uma igualdade, né? Então, não se verificou isso. Em relação à unidade em si, em relação a todos os ministérios públicos estaduais do Brasil, 2 implantaram. E o detalhe, implantaram como verba remuneratória. Eles deixam claro nos seus textos de lei que são verbas remuneratórias, têm caráter remuneratório e, por isso, eles estão sujeitos ao teto e também a todas as obrigações decorrentes da percepção de uma remuneração, né? Então, diante dessa identificação desses problemas, que acho que fragilizam o conteúdo da proposta feita, a comissão, a unanimidade, eram seis procuradores que fizeram a análise, entendeu que da forma, o que foi proposto, ele seria inviável, e aí opinamos pela rejeição. Ok. Em discussão. Eu faço parte da comissão e quero dizer a todos os colegas que fui com muito boa vontade para tentar, embora já tivesse uma compreensão muito difícil com relação a essa matéria, mas fui com muito boa vontade para tentar ver se encontrava uma forma de acatar essa proposta. Até tinha comentado com o doutor Braz, olha, eu vou defender, vou ver como é que faço, mas, de fato, quando se analisa a matéria que foi proposta, a gente se encontra um óbice intransponível. Eu diria até que quando o parecer, o relatório, conclusão e voto, aqui são 4 tipos que a gente tem no regimento com relação a essa matéria, quando foi elaborado o parecer, eu prefiro o parecer, que depois é submetido à votação da doutora Naide, eu verifiquei que um dos dispositivos mencionados, é o artigo 39, parágrafo 4º, e esse dispositivo é muito complicado, não só para o Ministério Público, mas para toda a estrutura administrativa brasileira. Porque, especificamente em relação a membro de poder, incluindo aí o Ministério Público, seria a remuneração unicamente sob a forma de subsídio. E sendo assim, desde 1998, a emenda 19, quando ocorreu a reforma administrativa. Então, se a gente for seguir à risca esse dispositivo, nenhuma espécie remuneratória, e aí vem a brecha para a questão indenizatória, pode ser pago a nenhum membro de poder e aos membros do Ministério Público. Entretanto, eu até fiz um relato com relação a essa matéria, porque, à época, eu exercia a Procuradoria-Geral de Justiça, quando nós implantamos o subsídio aqui na instituição, e vi as discussões que foram travadas no Congresso Nacional com relação à natureza do subsídio que poderia ser pago além dele. Mencionei naquela oportunidade, na reunião da comissão,
que o ministro Maurício Corrêa era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele lutou bastante para que não ficasse em 75% o valor, a exemplo do que é pago aos deputados estaduais. Ou seja, a simetria com os deputados federais. 75% do que é pago ao deputado federal. Então, ele lutou bastante para que não fosse assim. O relator no Senado era o senador José Pimentel, aqui do Ceará, que aumentou inicialmente para vamos colocar em 80%, vamos colocar em 85%, e o Maurício Corrêa, naquela época, foi muito firme, dizendo, a gente só aceita a estruturação a partir do Supremo com 5% de escalonamento, que foi o que prevaleceu, dando 90,25%. E a discussão partiu também para a gratificação eleitoral. Ora, a gratificação eleitoral está incluída ou não? E ele disse, é outra função. Sendo outra função, pode ser paga. E até hoje prevalece esse entendimento de que é verba remuneratória, a gratificação eleitoral, ela está fora daquele cálculo do subsídio em parcela única, como limita o ministro do Supremo Tribunal Federal. E, em relação a isso, o próprio parecer traz uma doutrina, se não me engano, José dos Santos Carvalho Filho, mencionando a possibilidade de algumas situações serem pagas verbas de natureza remuneratória. Porque, em relação à indenizatória, todos nós sabemos que é para evitar um prejuízo para o servidor público. Uma diária, por exemplo, de deslocamento, o caso agora do auxílio moradia, em situações específicas de deslocamento, de forma transitória, então ele não pode sofrer um decréscimo patrimonial em razão de uma decisão administrativa. Então, com relação a isso, ressalva-se. Então, o que acontece é que, com relação à acumulação de acervo, nós não conseguimos identificar nenhum decréscimo em relação ao membro da instituição e nem tampouco, se fosse prevalecer o raciocínio pela natureza remuneratória, que justificasse a implementação dela, porque é apenas um acréscimo que pode acontecer, e aqui o Dr. Braz distribuiu para a gente há pouco tempo, uma evolução na distribuição de processos judiciais dentro da instituição, mostrando que em 2005 era 5 mil na segunda instância. Mas vamos só mencionar a segunda instância. Em 2005, 5.843 processos, em 2019, 37.721. Acontece que esse aumento no acervo do trabalho é uma consequência natural das demandas que estão sendo postas perante o Poder Judiciário e que vêm para o Ministério Público. Então, para justificar por essa ótica, fica muito complicado, muito difícil. Quando a gente foi analisar, vi bastante o ato que foi editado no Estado do Paraná, pelo Ministério Público do Estado do Paraná, não há uma justificativa inicial. Bom, qual é a média que eu levo em consideração de distribuição de feitos para justificar um acréscimo no ano subsequente? É difícil, porque lá consta 200 feitos para as procuradorias criminais, especificamente em relação às procuradorias, a análise que eu fiz, e 400 para as procuradorias extrajudiciais. Nós todos aqui sabemos que 200 feitos, são 12 meses, dá menos de 17 por mês. Nós recebemos em torno de 80 a 100, às vezes até mais processos mensalmente, no criminal. E no civil, com certeza, recebe bem mais do que isso, embora tenha uma boa parte de não intervenção, mas recebe e deve ser analisado também. Então, houve uma dificuldade muito grande para se entender pela adoção no Ministério Público do Rio Grande do Norte da gratificação por acumulação de acervo. Quando se verifica o ato do Paraná, se vê que o fundamento é a simetria com o Poder Judiciário, que essa nem sequer nós podíamos invocar aqui, porque o Poder Judiciário não adotou essa medida. Então, sequer poderíamos adotar. E o fundamento constitucional do artigo 39, parágrafo 4º, ele é muito limitador com relação a essa matéria, embora, particularmente, eu entenda que todo acréscimo de serviço deve justificar uma outra remuneração. Eu sou remunerado pelos cofres públicos para ser quarto procurador de justiça. No momento em que eu integro um outro órgão colegiado, por exemplo, Conselho Superior do Ministério Público, que durante muito, até recentemente não se recebia absolutamente nada por isso, eu entendo que deve ser, sim, remunerado. Se eu for designado para uma outra substituição, eu entendo também que deve ser remunerado, porque eu estou sendo designado para mais de uma função. Não é o entendimento adotado no Ministério Público do Rio Grande do Norte, mas, a meu juízo, todo acréscimo
com relação ao tipo de trabalho que você tem, ordinariamente deve ser sim remunerado, mas não uma gratificação ou uma licença compensatória, seja lá o nome que for, pelo acréscimo de acervo, de um acervo que é meu, que tem que ser meu. Então ficou muito difícil de se acatar essa posição, embora saibamos da finalidade dela, mas nós temos barreiras intransponíveis. A doutora Nádia muito bem mencionou, acho importante, disse, olha, uma coisa sou eu ficar comentando e ter uma justificativa até remuneratória, outra é assinar esse documento dizendo que eu concordo com essa matéria. Então, a posição foi unânime, todos nós 6 que participamos da comissão, inclusive com um acréscimo colocado pelo doutor Silvio, encampado, doutora Iade, todos nós, com relação à oportunidade e conveniência da adoção dessa medida aqui no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Só isso, Alessa. Muito bem. Acho que o doutor Herbert gostaria de fazer alguma colocação. Sim, excelência. Lendo aqui os 2 trabalhos, e realmente é uma aula, né, de direito constitucional, direito administrativo, iniciativa de lei, né, o Conselho Nacional vendo aqui, aí vem trazendo a lembrança, o Conselho Nacional da Magistratura querendo que os magistrados recebam vantagens que o Ministério Público Federal recebe, e aí foi para o Supremo, está pendente de julgamento, e houve uma liminar no sentido de não conceder, porque não pode administrativamente conceder vantagem na função legislativa do judiciário, então tem que ser por lei. Um trabalho, como foi dito aqui, muito bom, brilhante aqui do Dr. Oscar Hugo, mas o trabalho dele não adentrou na questão da natureza da vantagem, se remuneratória ou indenizatória. Eu creio que esse é o gargalo que se formou nessa discussão, né? Eu vi aqui, trouxeram nos trabalhos aqui, posição do Paraná, né? O Ministério Público do Paraná tem essa gratificação, não é isso? Eu acho que outros, Alagoas também, né? Então, eu creio que há uma necessidade de uma adequação melhor dessa discussão, que seria Vossa Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, modificar essa minuta de projeto de lei, do anteprojeto de lei, para buscar essa natureza remuneratória e atendendo o que manda a lei da responsabilidade civil, da responsabilidade fiscal, desculpe, a 101, né, a lei complementar 101, para adequar, trazer impacto. Eu creio que o caminho é esse, e não enveredar pela ideia da licença compensatória, de natureza indenizatória. Até porque, do ponto de vista até prático, se já existe no âmbito do Ministério Público Federal, magistratura federal, está pendente. Se existe já no âmbito federal essa natureza remuneratória, se existe no âmbito de outros estados essa gratificação com natureza remuneratória, aí nós vamos mandar um projeto de lei no sentido de ser indenizatória. Olha o conflito que vai haver na própria Receita Federal a respeito dessa natureza. Vai lá outra confusão que vai se estabelecer, se vier a ser encaminhado, vier a ser aprovado, vai se estabelecer um conflito enorme, certo? Eu sou a favor de que se tenha essa gratificação de acervo. A nossa atuação, como bem chegou aqui uma certidão da nossa querida, estimada, idolatrada secretária especial do colégio, doutora Caís, que eu não tinha entendido, ganhei o mimo, mas não ganhei o cartão. Aí fui ver o conteúdo do cartão e realmente é homenagem às nossas colegas, às mulheres, né? Então, a certidão da doutora Caís aqui mostra, né? Eu cheguei aqui em 2001, aqui não tem 2001, só tem a partir de 2005, né? 2005, 5.843 processos judiciais aqui no colégio. 2019, 37.721, e nós diminuímos o número de procuradorias.
Então, nós estamos trabalhando num sufoco terrível. Durante a história, nesse período de tempo, nós abrimos mão de um assessor, nós diminuímos a equipe nossa, que nós coordenamos, e aumentamos o trabalho. Trabalhamos aqui diuturnamente, o volume de trabalho enorme, né? E eu concordo com a gratificação de acervo, mas que ela venha com a natureza remuneratória. A exemplo do que já existe em outros estados, que existe no âmbito federal. Nós não podemos criar uma vantagem com a natureza diversa do que já existe no nosso país. É assim que eu penso, é assim que eu me proponho a votar. Mais alguém gostaria de se manifestar? Todos se sentem... Excelência, para encaminhar, porque tem uma proposta divergente. O doutor Herbert ele propõe que venha essa do acervo mais sobre a natureza remuneratória. É uma proposta. Se o colegiado puder propor isso ao procurador-geral, então, para encaminhar a votação. Sobre o assunto, assim, esse processo, ele foi direcionado para essa indenizatória. Nada obsta que ele formalize um outro completo, que eu acho que não seria esse. Mas a gente tem que, examinado. eu acho que a gente tem que deliberar, né? Assim, não é deliberar, a gente tem que se pronunciar sobre essa proposta. Aí ele pode até vir até para poderia fazer a votação da manifestação. É pela ordem, excelência. Pela ordem. Não dá para encampar de pronto, porque para ser um projeto de lei com a natureza remuneratória, passa pela necessidade de fixação de valor, de fixação das condições todas, inclusive de impacto orçamentário, como o artigo 17 da Lei Complementar 101. A esse respeito, nessa esteira do Dr. Herbert, eu até assim que recebi, antes de fazer a análise e verificar bem da impossibilidade, eu fiz uma diligência pedindo, né, com base no artigo 16 da Lei de Responsabilidade, que fosse feita a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, a declaração do aumento de despesas, se tinha essa repercussão, bem como a compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Então, assim, eu acho que são coisas que teriam que subsidiar um novo processo caso venha... E aí, deixa eu só... Aí ele respondeu dizendo que não era o caso, que não sabia nem qual era o valor. Está na página 22 do processo. Ele respondeu assim: informo a Vossa Excelência que não é possível estimar o impacto orçamentário financeiro decorrendo do pagamento de licença compensatória por acumulação de acervo, uma vez que não se sabe ao certo o valor que será proposto para essa acumulação. Do mesmo modo, somente quando e se for sancionada a referida lei é que será avaliado qual a possibilidade orçamentária e financeira, uma vez que a alteração legislativa apenas autoriza a regulamentação dessa acumulação. Então, não veio resposta a no campo, Excelência, no campo político e institucional, eu vejo que há uma boa intenção, há uma procura incessante dos colegas, há boa intenção do Procurador-Geral, mas eu creio, tecnicamente, que o caminho adequado não é a natureza indenizatória, pelos motivos que aqui já declinei. Então, doutora Darcy. Excelência, o que eu ia propor era justamente me dirigir à comissão para saber se a sugestão do Dr. Herbert daria para ser encampada pela comissão. Mas eu percebo que a comissão já me deu a resposta, no sentido de que é impossível, pelos fundamentos que ela já recebeu. Não é que seja impossível, na verdade não é impossível, é porque é um novo projeto que ele tem que seria impróprio. Seria impróprio encampar a sugestão neste mesmo processo. Era isso. Uma proposta dele, isso, e ele está ausente. E teria que ser
trazer com elementos, né? Então eu acho que vale a pena criar um novo processo, se for o caso, se a administração assim entender. Poderia haver essa discussão que já está acontecendo, e a manifestação do colégio, né? A gente colheria essa manifestação relacionada a esse entendimento que foi posto pela comissão, e aí o procurador-geral, posteriormente, pode, diante dessa manifestação, reavaliar, né, ou verificar como fazer uma nova proposta, ou qual vai ser a providência, né, adotada por ele. Excelência, só lembrando que essa matéria não é vinculativa à decisão do Colégio de Procuradores. Então, o Procurador-Geral, ele está atuando aqui consultando o colegiado como órgão consultivo, e a deliberação é dele, ele é que vai decidir se encaminha dessa forma ou não, né? Isso. Só lembrando isso. Perfeito. Então, eu pergunto se todos se encontram, assim, se consideram aptos a votar. Também acho. Então, só seguindo aqui a linha, todos se manifestam acompanhando o voto da comissão? Ou poder... Como é uma matéria opinativa, então o colégio tem que opinar. Ou, pura simplesmente, rejeitar, ou fazer esse opinamento como o doutor Herbert estava propondo aqui. Rejeitar a proposta dele e opinar no sentido de... Isso, todos estão de acordo, aí eu passaria um a um, questionando. Não, porque parece que a comissão lá não aceita nenhuma nem outra. Pelos fundamentos que eles colocaram ali, não foi apreciado, não. É isso não, eu creio que... Excelência. Não foi apreciado, não. A gente apreciou o objeto do feito, só esclarecendo. O objeto do feito é uma proposta para a inserção de um dispositivo que cria uma licença compensatória. A gente analisou exatamente isso. Então, somente. Eu não posso dizer que eu encampo de dizer que, se fosse remuneratório. Se fosse remuneratório, a gente vai estudar, vai parar, vai analisar. É outra situação. É só isso que eu estou dizendo, mas não dá para dizer assim, eu encampo se for remuneratório. Excelência, presidente. Apenas para que a gente possa opinar, e opinando a gente precisa conhecer em toda a sua integralidade o que nós estamos agora a debater. Na verdade, antes da gente se pronunciar, seria importante, embora Vossa Excelência não tenha proposto, mas é a Procuradoria-Geral que propôs, porque na proposta ventilada pelo Procurador-Geral, nós vamos encontrar nitidamente, e essa situação não é única. Já tivemos a oportunidade de, em situações, se não idênticas, mas simétricas, nós aprovamos aqui licença compensatória para algumas destinações. E essa proposta vem novamente a inserir essa acumulação de acervo como uma licença compensatória. Então, diante do parecer formulado pela comissão, para que eu possa, e assim, essa é a consulta que faço, opinar, seria necessário que o proponente, no caso, o Procurador-Geral, ou se Vossa Excelência estiver habilitado a fazê-lo, possa, portanto, manifestar se mantém a ideia inicial de ser licença compensatória no caráter indenizatório, conforme ficou assentado aqui pela comissão, ou se encampa a proposta formulada pelo Dr. Herbert, só concluindo, Excelência. E então nós iríamos ter as condições para opinar, porque se Vossa Excelência mantiver a proposta, nós vamos se manifestar ou sobre o opinamento da comissão ou sobre o opinamento originário. Se houver fusão ou se houver incorporação, aí nós teremos um outro posicionamento. Então, para que eu possa manifestar o opinamento neste projeto, eu preciso saber se a Procuradoria-Geral vai manter a proposta de licença compensatória de caráter indenizatório ou se rende, no bom sentido, a ideia da comissão, que foi no sentido de afastar. E o colégio, então, opinaria no sentido de não encaminhar, sabendo, evidentemente, como já foi dito aqui, que é meramente opinativo. Então, eu
queria saber exatamente essa posição. Ou uma outra, que seria a retirada dessa proposta, me parece que é o que o doutor Herbert sugere, uma análise mais criteriosa em relação a isso, com os impactos financeiros, e aí sim viria novamente a essa situação de opinamento para que a gente possa deliberar. Pela ordem, excelência, só uma ponderação. Nada impede de amanhã o procurador-geral formular uma nova proposta, com novo desenho, com nova natureza, e encaminhar para apreciação. Eu acho que nada impede. Agora, esse objeto aqui, ele foi analisado, está esgotado. Foi exaurido. É uma indenização. Nessa indenização, eu acho que a gente tem uma votação a fazer. Se for o caso, ele pode apresentar, e aí com mais elementos, e aí não fica um processo tão tumultuado, era indenização, depois virou remuneração. De repente ele já faz uma proposta até mais enxuta e mais direcionada em um outro sentido. Eu acho que o objeto aqui exauriu, acho que a gente poderia votar esse. Pela ordem. Quando eu puder, excelência. O doutor Herbert pediu antes. O doutor Herbert tinha pedido a palavra depois do doutor Zé Alves. Obrigado, doutor Zé Alves. A minha intervenção, eu demonstrei aqui de forma bem clara e simples. Elogiei aqui a manifestação do doutor Oscar, todavia, o doutor Oscar, no exercício dessa função de coordenador da assessoria jurídica, ele não fez uma análise sobre a natureza da vantagem. Ele não fez essa análise. Ele apenas que chegou aqui quando foi, está sendo proposta aqui como licença compensatória, ok, mas não fez uma abordagem sobre a natureza e um comparativo do que já existe no ordenamento pátrio aqui, de outros ministérios públicos, de magistratura de outros estados. Ele não fez essa abordagem. Então, o que eu coloquei aqui, que dentro dessa visão, e aí a doutora Naida aqui fez um trabalho brilhante mostrando a natureza indenizatória, que não seria possível, né? A natureza indenizatória. Perfeito. Então, o que faltou, no meu modo de ver aqui, por parte da iniciativa do anteprojeto, apesar, como eu disse, a boa vontade é tanto que trouxe para análise, foi aprofundar essa discussão se tem a natureza remuneratória ou indenizatória, que é de extrema importância. Pode-se estar criando, nós estamos aqui opinando, e o procurador-geral vai ter essa liberdade de resolver, de acolher opinamento ou não, mas em não acolhendo esse opinamento, ele pode colocar todos os membros do Ministério Público numa berlinda, numa situação difícil, com relação à questão tributária, com relação à Receita Federal. Quando eles vão dizer, vocês têm um tratamento diferente do Ministério Público do Alagoas, do Ministério Público do Paraná, do Ministério Público Federal, vocês são melhores que eles? O que é que está havendo? Certo? De uma matéria que a gente não discute. Então, interessante que eu vejo, há uma boa vontade de se compensar esse trabalho árduo que nós todos estamos tendo na primeira e segunda instância do Ministério Público através dessa vantagem, mas que criemos essa vantagem pelo caminho adequado que já existe. Nós não estamos inovando no nosso país. Essa vantagem não é inovação, já existe. Então vamos copiar o que já tem de bom a respeito dessa matéria e não criar uma dificuldade para todos nós. É assim, a minha sugestão é de que Vossa Excelência reflita, se for o caso, se retire ou não essa discussão, porque eu creio que já há uma unanimidade com relação à natureza indenizatória. A própria proposta é natureza indenizatória. Vou passar a palavra aos inscritos, mas realmente já percebo que há um entendimento no sentido do caráter remuneratório, como foi colocado no parecer do Tonísio, e aí realmente ficaria essa definição, essa coleta de manifestação com relação a esse posicionamento, né? A Procuradoria não modificaria a iniciativa que foi encaminhada à comissão, mas, depois dessa manifestação, avaliará de acordo com todas as ponderações que foram feitas aqui nessa sessão. Isso. Excelência. Então, eu gostaria... Exatamente. Então, Excelência, eu tive a oportunidade de conversar...
o aí colegiado pode escolher, opinar secamente sim ou não. E abrir caminho para sugerir, inclusive. Doutor Arlindo, para a gente não seguir com muitas discussões sobre aspectos que a gente já está percebendo, né, os posicionamentos, então que realmente que a gente possa fazer essas colocações finais e encaminhar para votação. Né, tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar com o doutor Eudo sobre essa questão aqui, dizer o seguinte: olha, as situações que foram apresentadas têm natureza remuneratória. E ele diz o seguinte: olha, a disciplina no Ministério Público, e acho essa muito difícil de ser ultrapassada, é de licenças compensatórias importadas do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E o artigo 193A diz o seguinte, com a redação dada pela Lei Complementar 629, de 30 de maio de 2018, a substituição cumulativa ou desempenho simultâneo de cargos e ou funções em mais de um órgão do Ministério Público conferirá direito à licença compensatória, a qual poderá ser convertida em pecúnia na forma de resolução do Procurador-Geral de Justiça ouvido o Colégio de Procuradores. A grande dificuldade que a mim se apresenta é dar natureza remuneratória à gratificação por cumulação de acervo e permanecer a substituição que justifica sim, a meu ver, que é justificável sim, a meu ver, caráter indenizatório. Quando nitidamente a substituição é de natureza remuneratória, porque eu estou sendo remunerado por um acréscimo do meu serviço. Então, a grande dificuldade que eu vejo, e eu vou adiantar a minha posição, independente do que o Procurador-Geral mandar para esse colegiado, minha posição já está firmada, é contrária à instituição da gratificação de acumulação de acervo pela sua própria natureza, e não por ser natureza compensatória ou remuneratória a forma de pagamento. Porque se porventura eu alterar a natureza de indenizatória para remuneratória, passando aqui a gratificação por acumulação de acervo, a meu juízo deve ser alterado o artigo 193A para ser como era antes, que a gente recebia natureza remuneratória. Mas o problema é o seguinte, nós temos problemas, os seguintes problemas. Deixa eu terminar, por gentileza. Primeiro problema que nós temos, sendo natureza indenizatória, não incide imposto de renda. Sendo natureza indenizatória, não entra no cálculo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso cria um problema para a instituição, muito sério. Nós temos 1,78 com inúmeras exclusões, e se porventura colocarmos as substituições normais e ainda mais a gratificação por acumulação de acervo, certamente o problema será maior ainda. Então, estou expondo um ponto de vista, porque eu vejo que há uma posição de uma parte do colegiado com relação ao encaminhamento de uma nova proposta com natureza remuneratória. A minha posição já é firmada, no sentido de que, seja remuneratória ou indenizatória, não cabe gratificação por acumulação de acervo, porque está dentro das minhas atribuições exercer aquele ofício. Perfeito, doutor Zé Alves. Doutor Braz, para finalizarmos. Para concluir, vou ser rápido. Porque a intenção, a proposição do Procurador-Geral, acho que ficou bem nítido, é criar mais uma hipótese, né, da licença compensatória. Instituir a licença compensatória por acumulação de acervo. Então, é como o Zé Alves falou agora há pouco. Se a gente coloca, ou a gente imprime esse caráter temerário a essa gratificação com esse rótulo, né, de licença compensatória, então a gente vai ter que discutir essa licença compensatória. E que realmente há casos que eu entendo que também está bem relacionado ao desempenho das nossas funções. Não é acumulação. Está entendendo? O plantão, por exemplo, é inerente, né? Eu acho, às nossas atribuições. E a gente remunera, a gente recebe por ele, como licença compensatória. Então a gente vai ter que discutir, então, isso, e imprimir um caráter temerário a também essa licença compensatória. Né? Se a gente assentir ou não, sei lá. Porque o momento é um oportuno para se discutir realmente a licença compensatória. Realmente restringir ao objeto. Né, não, eu sei, mas eu estou só querendo trazer que a necessidade de se discutir isso. De eventualmente fazer essa discussão no momento. Mas então vamos partir à votação, né? Posterior. Né? Então, eu gostaria de colher, portanto, a votação. Doutora Darcy Pinheiro. Com a comissão.
Doutor Anísio. Me perdoe, mas eu gostaria só de perguntar o seguinte. O projeto encaminhado é um opinamento sobre a instituição da acumulação de acervo de caráter indenizatório. Isso. Vossa Excelência mantém? Mantém dentro dessa proposta de caráter indenizatório como foi apresentado. Certo. Eu acompanho Vossa Excelência. Não, é a proposta. É a proposta. Se Vossa Excelência mantém, eu acompanho. Né? Como eu coloquei aqui, não há... De instituir a gratificação de acumulação de acervo conforme os termos da proposta encaminhada. Só chamando a atenção a um aspecto que foi colocado por Dr. Herbert, o parecer da SEJAD não se aprofundou ao ponto, nesse específico, como analisou a comissão. Então, é um aspecto para ser eventualmente, posteriormente, avaliado. Mas nesse momento, Vossa Excelência mantém? Nesse momento, fica mantida a proposta do PGJ. Eu mantenho, eu acompanho a Vossa Excelência. Doutora Lourdes. Hein? Doutora Darcy Oliveira. Doutor Arli Maia. Com a proposta do Procurador-Geral. Doutora Miriam. Doutor Herbert. Excelência, eu quero demais a criação da gratificação de acumulação de acervo, mas de caráter remuneratório. Como eu voto, Excelência. Doutora Iádia. Com a comissão. Doutor Braz. Proposta do Procurador-Geral. Doutora Rossana. Doutor Carlos Sérgio. Com a comissão, Excelência. Doutor José Alves. Com a comissão, Excelência. Doutora Naide. Com a comissão. Doutor Silvio Dantas. Com a comissão, Excelência. Doutora Carla. Com a comissão, Excelência. Então, seguindo a proposta anterior, né, que foi apresentada, então, por maioria, né, o entendimento seguindo o posicionamento que foi colocado pela comissão. Né, fica tomado o posicionamento desta forma. E aí nós seguimos para outros assuntos institucionais. Eu pergunto aos senhores procuradores de justiça se tem algum outro assunto a ser colocado. Eu tenho uma sugestão, Excelência. Pois não, doutora. Hoje teve sessão da Câmara Criminal e o desembargador Saraiva divulgou lá uma biblioteca virtual que eles estão dando acesso a servidores, inclusive estagiários do órgão. E diz que é muito moderna, os livros são sempre muito atualizados, facilita muito a busca, né, no Ctrl F e a colagem, né, e trazer, assim, é muito fácil. E aí, se fosse possível, né, que o CEAF verificasse a possibilidade de uma parceria dessa biblioteca virtual. Ela é bem moderna. Ele chegou a mencionar de quais são as editoras, porque nós temos já a RT Online, não é? Tem. E uma outra que eu não estou me recordando. Eu tenho o folder, depois eu encaminho para o gabinete. Tá ótimo, doutora Naide, obrigada. A gente avalia sim. Mais alguma informação? Fosse proferido a votação, resultado, quantos a favor, quantos contra? Doutor Caís. A favor da proposta do Procurador-Geral, né? Pronto, ela está fazendo essa contabilidade, doutor Braz. Foram 4 pela aprovação, além da procuradora adjunta. 5. Cinco. Ah, quanto? Pronto. 11-5. Né? Essa análise vai ser feita posteriormente, doutor Herbert. Eu pergunto, então, se mais algum procurador gostaria de fazer alguma colocação. Então, continuando as discussões posteriormente.
Eu agradeço a participação efetiva, né, doutor Herbert, efusiva de todos, está certo? Pronto, perfeito. Eu agradeço, então, a participação de todos, a acolhida de sempre, né, e desejo, então, um ótimo trabalho. Obrigada.